Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro Nascimento, estamos aqui mais um dia para poder falarmos sobre matemática. Na aula de hoje falaremos sobre funções quadráticas. Qual a importância de estudar as funções quadráticas? É isso que veremos na aula de hoje. Bom, então é um prazer estar contigo aqui. Já quero adiantar que vai ser mais uma aula top e vamos fazer aqui nossa reflexão do dia. Temos aqui, a empresa XYZ possui como função do lucro a seguinte lei de formação. Então, antes disso, eu vou te falar o seguinte, olha, para caracterizar uma função eu preciso de domínio, contradomínio e lei de formação. Então, a lei de formação dessa função é menos x ao quadrado mais 6x menos 8. Bom, e está associando, então, cada elemento do domínio x está associando a um cara do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. E aí, o que eu tenho com isso? Se o a for menor que zero, isso vai gerar uma consequência. Se o a for maior que zero, vai gerar uma outra consequência. Mas o a não pode ser zero. Se o a for zero, eu retornaria a uma função do primeiro grau. Bom, o que eu consigo extrair dessa função? Os valores de x que tornam o lucro igual a zero. Eu consigo determinar a concavidade da parábola e também consigo determinar o lucro máximo ou o lucro mínimo, que será o vértice dessa parábola. Bom, então aqui na situação que se apresenta, claro que a Alice vai se perguntar, e você também pode estar com essa mesma dúvida, como que a gente determina a concavidade? Bom, é bem simples. Lembra do que eu falei anteriormente? Se o a for menor que zero, nós teremos uma consequência. Ou seja, se o a for menor que zero, a concavidade é para baixo. No entanto, se o a for maior que zero, a concavidade é para cima. E isso, claro, que vai ocasionar o ponto de máximo ou o ponto de mínimo, que nós veremos um pouco mais à frente. Bom, então quem é esse a? Então, eu vou ter que lembrar para você o modelo inicial. O modelo inicial nos traz ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o coeficiente que está com x ao quadrado, ele é o a. Bom, na nossa questão, reparem que o coeficiente não aparece, então ele vale 1, só que tem um sinal de menos na frente. Então, aqui, a igual a menos 1. Como o menos 1 é menor que zero, qual é a consequência disso? Que a concavidade fica para baixo. Se a concavidade da parábola está para baixo, nós teremos um ponto de máximo, ou seja, vai ser um lucro máximo nessa situação. Bom, mas qual é o discriminante dessa função do segundo grau, ou dessa função quadrática? Bom, nós sabemos o quê? Como a Alice está nos orientando, o a é igual a menos 1, o b vale 6 e o c vale menos 8. E aí teremos que determinar, então, o valor de delta, né? Claro que eu vou te ajudar nesse raciocínio, assim como ajudarei também a nossa amiga, a nossa personagem Alice. Então, a igual a menos 1, b igual a 6 e c igual a menos 8. Bom, qual o valor do delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Nós pegaremos os coeficientes da nossa função e substituiremos agora nessa expressão. Então, vai ficar assim, 6 ao quadrado menos 4 vezes o menos 1 vezes o menos 8. 6 ao quadrado, nós sabemos o quê? Que é 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 8 dá 32. Então, vai ser 36 menos 32. Eu já vou te explicar porque deu menos ali. Repara o seguinte, eu tenho menos 4 vezes menos 1. Então, isso dá mais 4. E aí, quando eu multiplico mais 4 vezes menos 8, dá menos 32. E agora, quando eu faço 36 menos 32, eu encontro quanto? Eu encontro exatamente o 4. Bom, mas se delta é igual a 4, o que eu tenho de consequência disso? Quando o delta é maior que zero, eu tenho duas raízes reais distintas. Significa dizer que a minha parábola vai intersectar o meu eixo x em 2 pontos. A gente vai ver isso quando a gente construir o gráfico um pouquinho mais à frente.
Bom, mas aqui vamos determinar as raízes. Já sabemos que delta é igual a 4. Se delta é igual a 4, nós vamos substituir naquela fórmula que você conhece como a fórmula de Bhaskara. Então, aqui eu tenho x igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, menos 6, né, porque o b vale 6. O delta já sabemos que vale 4. E o a, ele vale menos 1. Então, substituir tudo nessa expressão agora. E aí, vamos substituir, claro, trocando os sinais desses carinhas. Então, aqui, ó, menos 6. Então, trocamos o sinal do 6 aqui, ó. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. E a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, tem esse mais ou menos, que vai gerar exatamente o que aqui? Vai gerar o x1 e o x2 que nós conhecemos. Então, aqui, ó, o meu x', né, que é o x1, menos 6 com menos 2, vai dar menos 8. Menos 8 dividido por menos 2 vai dar mais 4. Eu estou fazendo uma divisão com sinais iguais. Isso vai gerar um cara positivo. Vamos para o nosso x2', ou x2. Menos 6 com mais 2 vai dar menos 4. Dividido pelo menos 2 vai dar mais 2. Então, as minhas raízes, assim como eu tinha encontrado um delta positivo, isso já me garantiria que eu teria duas raízes reais distintas, ou seja, duas interseções no eixo x. Então, vamos agora determinar o ponto de máximo e de mínimo. Claro, depois nós vamos reunir todas essas informações para construirmos o nosso gráfico. Olha, como a concavidade é para baixo, nós temos um ponto de máximo. Por que nós sabemos que a concavidade mesmo é para baixo? Porque o nosso A ele vale menos 1. Menos 1 é menor que zero. Bom, então já sabemos o quê? Que delta é igual a 4. Então vamos agora substituir na fórmula do vértice. O vértice ele é o menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Então, substituindo agora os coeficientes nessa expressão, nós temos aqui, ó, menos 6 dividido por 2 vezes menos 1 e menos 4 sobre 4 vezes menos 1. Então, aqui, ó, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2 e o 4 vezes o menos 1 vai dar menos 4. Então, dividindo isso aqui, ó, menos 6 dividido por menos 2 vai dar mais 3 e menos 4 dividido pelo menos 4 vai dar mais 1. Então, o meu vértice é 3 e 1. Bem, agora eu estou aqui na tela do GeoGebra, justamente para que a gente possa traçar esse gráfico. Olha, eu trouxe as informações de forma resumida para cá. Nós sabemos que o A vale menos 1. Nós temos aqui as duas raízes, né? x1 vale 2 e x2 vale 4. O delta é maior que zero. E o meu vértice ele é o 3 e 1. Bom, vou marcar esses pontos, que é o 2 e 0, o 4 e 0 e o 3 e 1. Marquei os pontos aqui no meu plano cartesiano. E agora eu consigo construir a parábola. Repara que ela tem concavidade para baixo. Ela passa por esses pontos, né? E aqui são as raízes e aqui é o vértice. Lembrando, então, que esse vértice ele representa o quê? O lucro máximo dessa empresa. Se eu quisesse descobrir, então, o ponto de interseção com o eixo Y, basta substituir x por zero. E aqui, ó, ele vai passar no menos 8. Vamos, então, para a nossa próxima questão. Então, nessa questão, nós temos o seguinte. Alice está estudando funções quadráticas e se deparou com a função x² menos 10x mais 24. Então, ela é uma função do segundo grau, né? Ela está associando cada elemento x a um cara do tipo ax² mais bx mais c. E aí vamos pensar na concavidade, né? Lembrando que a concavidade depende do sinal de A. E como eu já tinha explicado anteriormente, se o A for menor que zero, a concavidade fica para baixo. A maior que zero, a concavidade fica para cima. Bom, lembrando então novamente quem é esse A. Esse A é o coeficiente que está com x². Então aqui no nosso caso nós temos A igual a 1. 1 é maior que zero. Se 1 é maior que zero, a concavidade fica para cima. Exatamente. E agora vamos determinar o discriminante. Lembrando que o nosso discriminante é o cálculo daquele delta. Nós sabemos, então, que o A vale 1, o B vale menos 10 e o C vale
24. Claro, Alice, vou te ajudar e também ajudar o pessoal de casa aí. Também eu vou ajudar você que está em casa, né, a determinar esse discriminante. Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. Vou substituir os meus coeficientes, como assim a Alice já tinha determinado, e o b ele vale menos 10, o b vale menos 10, o a vale 1 e o c vale 24. Então, substituo aqui, 10 ao quadrado vai dar 100, 4 vezes 1 dá 4, e 4 vezes 24 vai dar 96. Então, 100 menos 96, aqui também encontramos 4. Se delta é igual a 4, o que eu posso garantir? Nós temos duas raízes reais distintas, ou seja, também teremos aqui, nessa situação, duas interseções no eixo x. Bom, agora vamos encontrar quem são essas raízes. Já sabemos que delta é igual a 4. Vamos usar, então, essa fórmula que você conhece como fórmula de Bhaskara. E aqui, ó, substituindo esses valores na nossa fórmula, esse menos com esse menos vai dar mais, então aqui vai ser mais 10, mais ou menos raiz quadrada de 4 vai ser, então, mais ou menos 2. 2 vezes 1 também dá 2. Então, aqui nós temos a expressão que vai gerar as duas raízes, né? x1 e x2. Então, x1 vai ser 10 menos 2 sobre 2. 10 menos 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. E o meu x2, 10 mais 2 sobre 2, vai dar 12 dividido por 2, vai dar 6. Então, x1 é igual a 4 e x2 é igual a 6. Então, relembrando aqui, nós temos o a igual a 1. Então, nesse caso, a concavidade fica para cima. Então, nesse caso, nós temos um ponto de mínimo. Já sabemos o quê? Que delta também é igual a 4 aqui. E agora vamos substituir na fórmula do vértice, que é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Então, substituindo esses coeficientes aqui, nós temos menos 10, que vai dar mais 10, 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, aqui vai ficar 10 dividido por 2. Aqui no y, né, nós temos menos 4 dividido por 4 vezes 1, que vai dar 4. Então, aqui, ó, 10 dividido por 2 dá 5, e menos 4 dividido por 4 vai dar menos 1. Então, é exatamente isso que está aqui. E agora eu vou te levar de novo para a tela do GeoGebra para a gente realizar a construção desse gráfico com essas especificidades. Já aqui na tela do GeoGebra, nós temos agora a igual a 1, o meu x1 vale 4, o meu x2 vale 6, meu delta é maior que 0 e o meu vértice aqui é 5 e menos 1. Então, eu vou marcar os pontos, que são quem? 4 e 0, 6 e 0, e o vértice aqui que vale 5 e menos 1. Repara que quando eu clicar aqui para traçar a parábola, ela vai passar justamente nesses pontos com a concavidade para cima, como a gente já tinha afirmado anteriormente. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, foi muito bom estar com você. Te convido a consumir todos os vídeos aqui do Rio Educa na TV. Um forte abraço, até a próxima, valeu!